Olá, muito boa tarde, eu sou o Luiz Debes, no programa Conexão Ômega, na Blue World TV, hoje recebendo aqui a pessoa de Karl Steinhauser, né? Ele que é cristão, 52 anos, casado, pai de 3 filhos, empresário, 35 anos de carreira empresarial, fundador do grupo Steinhauser. Cursou também Ciências Econômicas, Publicidade e Propaganda, comendador pelo Estado de São Paulo, membro da OPBSP, Ordem dos Parlamentares do Brasil, diretor do 1º de Maio Futebol Clube, presidente do PMN, Partido de Mobilização Nacional de Santo André, consultor financeiro e negócios empresariais. Além de estudou violão na instituição de ensino Fundação das Artes de São Caetano do Sul, estudou comunicação social, publicidade e propaganda na instituição de ensino São Carlos, estudou ciências econômicas na instituição de ensino Universidades Brás Cubas, e eu estou recebendo aqui Karl Steinhauser. Muito boa tarde. Antes de darmos início, eu quero que você cumprimente os nossos internautas. Boa tarde, Luiz Debes, boa tarde, telespectadores, e é um prazer imenso estar aqui no seu programa. Ok, então para nós começarmos as nossas perguntas, o Karl, ele que é pré-candidato a prefeito à cidade de Santo André, está nos dando a honra de estar aqui no Conexão Ômega nessa tarde. O nosso muito obrigado a você, a sua assessoria. Eu sei que a sua agenda é muito corrida, principalmente nessa época, né? Mas eu tenho certeza de que você será um homem de grande sucesso, assim como já é, né? Mas todo mundo aqui, os nossos internautas, né? Eles querem saber quem é Karl Steinhauser. Bom, o Karl é uma pessoa comum, né? Como qualquer outro brasileiro, andreense. Estudei no colégio Casa da Criança São José, que é bem conhecido na região. Fiz depois o colégio Objetivo, né? Estudei no Liceu Monteiro Lobato antes disso também, é outro colégio importante da cidade. Após isso fiz 2 cursos universitários, né? E comecei a trabalhar muito cedo, Luiz. Eu entrei na TRW do Brasil, fazendo estágio na informática, né, no CPD, Centro de Processamento de Dados. Posterior, eu fui trabalhar na Brasinca SA Carrocerias, uma empresa familiar em São Caetano do Sul, no ramo automotivo, né? Depois eu fui trabalhar em outras empresas também de multinacionais, né? Trabalhei na São Paulo Alpargatas, trabalhei na Johnson Controls, em várias empresas aí. Esse é o meu, a minha, como se diz, o tempo que eu fiquei aí como carreira, né? Que não é pouca. Que não é pouca. Que não é pouca. Então, e depois em outros cursos, né, que eu fiz, além de economia, que foi publicidade e propaganda, eu fiz também estágio em agências renomadas aí em São Paulo, que eu conheci através de trabalhos na própria faculdade, né? E por esses trabalhos nós tínhamos que falar com as pessoas chaves dessas agências, né? Foi aí que eu recebi convite depois para fazer estágio. Atuei também nessas grandes agências, então o Karl partiu daí, né? Nessas empresas que eu trabalhei, sempre fui preocupado em minimizar custos, ter reaproveitamento de materiais, né? Em tudo que eu fiz. Na Brasinca, por exemplo, eu era preocupado com a sobra de material de alumínio, sobra de borra de tinta. Então tudo eu via um reaproveitamento, né, sustentável de tudo isso daí por onde eu passei. Meu lazer, ele mais no clube, que é próximo aí à minha residência, né, no Clube 1º de Maio, fica no centro de Santo André. No passado existiam outros clubes, o Tênis Clube e o Aramaçã,
E eu dei continuidade, apesar de frequentar esses outros também no passado, continuei no 1º de maio. Então a família toda com frequência frequenta esse clube até hoje, né? Lá eu fiquei em 2 gestões, agora eu tive que me ausentar por causa da política, né? Da diretoria, mas também presto um serviço voluntário no clube, né? Você falou aí, eu sou cristão, a denominação é batista, eu fui batizado na Renascer em Cristo, depois eu passei por outras denominações e estou atualmente já há praticamente 20 anos, né, na Batista, que fica na Vila Curuçá, na Rua Arujá, é onde eu frequento lá essa igreja há muitos anos. E tem um trabalho que a gente desenvolve lá também. Então esse é o Cal. Bom, esse aqui é o Cal, você pode saber um pouquinho dele. Além de uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito humilde, uma pessoa... a gente sempre conversa um pouco antes de começar o Conexão, e ele é uma pessoa muito simples, né? Uma pessoa muito simples, e a simplicidade faz a diferença em todos os lugares, viu, Cal? Mas eu queria saber um pouco mais de você, e nós temos aqui algumas perguntas aqui interessantes. Como você enxerga a cidade de Santo André e como você acredita que poderia ser Santo André em um futuro a curto prazo? A cidade de Santo André, eu vejo hoje, ela estagnou, né? Ela foi já uma cidade exemplo, já teve o seu glamour, né? Isso, eu tenho 52 anos de idade, então eu me lembro muito bem da cidade quando ela tinha segurança para todo mundo, era uma cidade agradável, né? De política de boa vizinhança com tudo, né? Com todos. E atualmente eu vejo uma dificuldade muito grande de 20 anos para cá na política da cidade, né? Esse foi um dos fatores que me fizeram ingressar para a política, para ver se a gente muda alguma coisa, né? E o que você está achando da política da cidade de Santo André? Então, a política eu estou achando ela muito engessada, né, em todos os aspectos. Ela não tem o representante, ele está de alguma forma atrelado a outros partidos, né? Então eu vejo que não tem uma administração eficaz, né? Eu acho problemática do jeito que está hoje a cidade. E você se posiciona onde politicamente? Eu me posiciono à direita, né? Eu sou conservador e eu gostaria muito que mudasse os setores da política, todas as secretarias, elas deveriam estar de forma diferente, no meu ponto de vista, né? A cidade tem uma boa arrecadação, né? E eu acho que ela, da forma que ela arrecada, ela não é revertida para a população como a população merece. É isso que eu acho. Eu quero fazer umas perguntas para você, a nível Brasil. E você acha o que do nosso presidente Jair Bolsonaro? Acha que ele está fazendo um bom governo? É muito importante essa sua resposta, hein? Então, apesar, eu já me posicionei à direita, né? Eu concordo com o presidente, com muitas ações dele, né? Tudo que ele se comprometeu no início, ele vem cumprindo, né? Com muita dificuldade, porque a gente sabe que ele não tem os apoios necessários, né? E é uma pessoa que veio para mudar, ele é muito polêmico, é uma pessoa simples, né? Então eu acho que se não for através do Bolsonaro, dificilmente vai ser mudado alguma coisa, né? Vai continuar tudo da forma que eu falei aí, da forma que está engessada. Tudo que ele quis fazer até o momento, ele acabou com muita coisa na corrupção, investimentos, ele está privatizando, está fazendo o papel dele na medida que deixam ele governar, né? Na verdade, eu acho que tudo que ele planejou, ele está fazendo, né? O problema é são as coisas que acontecem que ninguém está esperando, como essa pandemia, né? Esse daí tirou todo mundo, quebrou o protocolo, né? Essa pandemia toda. Mas eu até concordo com você, eu acho que ele está
Tá trabalhando bastante até, viu? O meu amigo Cal, e quais as suas expectativas para 2020 para o Brasil e para a cidade de Santo André? Minha expectativa é positiva, mas a gente tem que encarar com realidade a situação que é mundial, né, da pandemia aí, e a cidade precisa voltar a produzir. Eu concordo que teve sim aí o tempo de confinamento para entender melhor a situação, né? A Organização Mundial da Saúde, todos os protocolos começaram a ser seguidos, né? E eu acho que, como eu ouvi um exemplo outro dia, eu até comento, né, de uma forma mais simples, é a questão do frio e da chuva. Se nós temos aí um dia você sai quentinho da sua casa, você está tudo acomodado lá, você precisa sair para trabalhar. Você precisa se capotar, colocar roupa adequada, uma capa ou então um guarda-chuva e ir trabalhar. Da mesma forma com a doença, tem que aprender os cuidados necessários, né? E conviver, pelo menos nesse momento, o mundo e a cidade não pode parar. Então assim, a gente tem que tomar as precauções, né? Usar máscara. Eu aqui estava de máscara, mas como o estúdio é bem grande, ventilado aqui, a gente até combinou de fazer sem, mas nós usamos máscara, gel a todo momento, ter o distanciamento aí de uns 2 metros, né, ou até mais, se possível. Então tem que tomar esses cuidados aí necessários, mas a economia precisa retomar. O comércio precisa reabrir, porque isso vai gerar uma conta tão alta que a gente não consegue medir. Nenhuma pessoa tão técnica ou por mais inteligente que seja, não vai conseguir mensurar isso daí, eu diria, a curto e a médio prazo. Isso vai trazer grandes transtornos para a população. Então a gente tem que reabrir, trabalhar, tomar os cuidados, e aqueles que não têm necessidade de sair, pessoas de risco, então que não precisa, trabalha em casa, né? De alguma forma vai fazendo aí home office, né? Fique em casa, né? Ô Cal, me cite 2 pontos que você julga que deveriam ser melhorados urgentemente na cidade de Santo André. Bom, só 2. Então, nós temos a questão... Estou sendo generoso. Generoso, Então, eu diria assim, o primordial é a saúde, né? Esse é um dos pontos. Geração de empregos também, né? E transporte, mas vamos falar de saúde. Na saúde, eu tenho vivenciado, né, alguns momentos na saúde atual da nossa cidade que eu diria, eu senti na pele algumas situações e eu sei o que o povo passa, né? Alguns podem pensar que eu não utilizo o SUS, né? Mas eu não tenho convênio, eu utilizo sim a rede pública, né, de atendimento, e eu me deparei o ano passado, eu tive um infarto, né, fui parar numa UPA, a UPA teve uma demora no meu atendimento, né, na minha triagem, e eu fui me informando, na medida que eu aguardava a coleta de enzimas, eu fui me informando com o médico como que era o procedimento, o processo, né. Então, nesse caso meu, a primeira coleta foi na UPA da Perimetral, em Santo André, depois ia ser coletados outras UPAs, né? E isso tudo ia para Osasco. Aí eu me assustei, eu falei, poxa, nós não temos condições de fazer análise aqui em Santo André, até próximo do PS Central, né? Por quê? É uma questão de política, licitação que ganhou, mas por que tão longe? Não daria para negociar isso mais perto? No mesmo pensamento, exames de sangue que são coletados, eles demoram muito para fazer análise. Aí ele é transportado, talvez de forma inadequada, né? Que tem certos exames que você não pode ter trepidação, você não pode ter mudança de clima, né? Então a gente também não sabe como são condicionados esses exames antes de irem para fazer a análise, né? Então tudo isso sofre alterações.
Então eu falo, a mesma coisa nas especialidades. Eles demoram de 6, 8, às vezes até 12 meses para marcar um exame específico para você. De repente o médico que tem que ver algum exame antes de te atender numa especialidade, ele já não é válido mais o exame. Aí você tem que fazer novamente outro exame e levar para ele. Então na saúde eu vi vários problemas e nós, com todos esses problemas mapeados, né, e com algumas pessoas que compõem hoje o nosso núcleo, são pessoas importantes do meio médico que estão aí no dia a dia, então a gente conversa bastante que existem meios para corrigir todos esses problemas, né? Na parte de emprego, eu dou consultoria para uma agência que está há 25 anos em Santo André e nós temos enxergado várias situações também de desemprego, né? E está fazendo algo para dar oportunidade a esses munícipes, né, para trabalhar, para não ser aquela cidade dormitório como muitos falam até hoje aí. Santo André é uma cidade para dormir, tem que trabalhar fora. Eu discordo, eu acho que tem que criar oportunidades para minimizar também a mobilidade urbana. Você consegue criar mecanismos de dar emprego a essas pessoas próximas às residências delas, né? E melhorar, inclusive, o aspecto de trânsito. Eu citei também aqui o transporte. Transporte, o trabalhador também paga um valor que poderia ser menor, esse valor, e deveria ser com qualidade, né? Os ônibus melhores, um itinerário, um roteiro, um itinerário melhor, mais rápido para essas pessoas. Porque imagina você, Luiz, a pessoa sai de casa para trabalhar, toma 2, 3 ônibus, ou às vezes trem, né? Então ela leva 2, 3 horas para chegar no trabalho dela. E isso também para voltar. Perde 4, 5 horas por dia da vida dela só para se locomover. Então tem que pensar em melhorar tudo isso daí. Isso daí é uma obrigação do político fazer pelo cidadão, pelo munícipe. Não é uma plataforma para oferecer como plataforma de governo. Isso daí é o direito do cidadão, né? Não, você tá prestando aqui nada mais do que um direito a ele, né? Bem, esse é o programa Conexão Ômega. Nós estamos aqui com nosso querido amigo Karl Steinhauser, né? Ele que é pré-candidato a prefeito da cidade de Santo André. Estamos aqui num bate-papo muito gostoso e sabendo um pouco sobre o trabalho dele e o que ele tem a oferecer de trabalho para a cidade de Santo André. Mas, Karl, falando em direita, como você avalia a direita dentro da cidade? A direita pós-Bolsonaro, porque ela nunca teve, na verdade, Santo André nunca teve direita, né? Depois da onda Bolsonaro, muitos se posicionam como direita, né? Mas nem todos são. Isso aí na verdade, é uma ideologia, né? E ela não é uma identificação que a pessoa fala, eu sou de direita, mas na verdade não sabe nem o que significa, né? Estar à direita é não concordar com corrupção, é não concordar com esses acordos políticos aí que muitos fizeram, né? Na atual campanha você vê 2 candidatos com muitos partidos coligados, né, para o majoritário não sair candidato, né? Isso é muito ruim para a cidade, é muito ruim para o munícipe, ele não tem muita escolha. Você tem poucos partidos soltos, né? Mas a grande maioria é tudo coligada. E isso, futuramente, o que vai acontecer? Essas pessoas vão querer, de alguma forma, estarem envolvidas na política, na prefeitura. São os acordos, né? Secretarias, cargos comissionados, tal. E nem sempre, eu diria para você que a grande maioria disso não tem experiência nos cargos que ocupam, né? Isso é péssimo. Você vê aí, até na saúde, aí a gente tem um caso como exemplo, né? Então é muito complicado, às vezes a pessoa não é nem de Santo André, é de outra cidade, mas está exercendo um cargo aqui, cargo de muita importância, né, de gestão,
E aí não desenvolve, a cidade fica esse negócio sempre engessado, amarrado, e é essa política que a gente quer acabar. E alguns, desculpa até te continuar aqui rapidamente, alguns que se identificavam como sendo de direita, na verdade o interesse dessas pessoas é vender seus cursos, né? Vender curso. Na verdade é isso, porque de direita agora essas pessoas inclusive discordam de Bolsonaro e andam fazendo campanhas contra Bolsonaro. Então essas pessoas não são de direita. O único candidato que eu conheço, por enquanto, sou eu que me posiciono totalmente à direita. Eu que peço desculpa que eu ia te cortar, que você foi falando, e eu achei interessante o que você está falando. Eu queria que você aproveitasse já aqui a nossa câmera. E o que você poderia dizer então para os políticos que estão nos assistindo, né? O que esperar dessa direita que vem compor o nosso cenário político? Bom, os políticos esperem mudanças, né? E os munícipes também, né? Nós estamos aí com uma equipe enxuta, bacana, pessoas de caráter, né? Todas as pessoas que compõem, que estão ao meu lado, são pessoas que eu já tenho uma certa convivência e conheço, né, há muitos anos, conheço as famílias, então são pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, com ideias boas, projetos bons, e os políticos aí que se preparam porque está vendo o novo para a cidade com bastante coisa, bastante novidade, né? Para a nossa cidade de Santo André. E você acha que o que está faltando em Santo André para gerar mais emprego? Porque você disse que Santo André, o pessoal já destacou, falou que é uma cidade dormideira, né? E o que falta para gerar mais empregos na cidade de Santo André, que talvez outras gestões não fizeram? O que você acha que pode gerar mais emprego na cidade de Santo André? Eu acho que para Santo André falta mais compromisso, mais seriedade, né? E sair dessa política antiga aí que eles estão fazendo aí. Porque aí sim você tem condições de trazer empresários aqui para investir, criar situações com participação pública, né? Isso tinha sido até prometido em campanha do candidato atual aí. Eu tentei chegar nele umas 3 vezes, inclusive até em eventos que eu fui convidado, de meeting empresarial e tal, para chegar sempre próximo, com ideias, com projetos. Eu nunca fui ouvido, né, para a cidade. Na nossa gestão, eu tenho certeza que nós vamos ter empresários aí compromissados, munícipes que vão poder também discutir, falar suas necessidades, né? Eu sou bastante ouvidos a isso, eu gosto muito de conversar, ouvir a necessidade do cidadão, do contribuinte aí, né? E conversar muito com os empresários para tentar colocar empresas aqui, aumentar o comércio da região. Aqui a gente conseguiria fazer bastante coisa, né? Se pegasse essa arrecadação de 4 bilhões ano que nós temos, né, anual, e fazer um bom investimento disso daí. Em tudo, viu, Luiz? Dá para você fazer, como eu citei, saúde. Por que a saúde privada tem que ser melhor do que uma pública? O dinheiro que se gasta é o mesmo, né? Mas por que nunca é? Por que aqui é sempre o pior? Fica em tudo que você fala que é municipal. Uma escola pública, é ruim. Eu prefiro colocar meu filho na escola particular. O gasto que você tem, né, com professor, com material é o mesmo. Então tem que ser sim um serviço de excelência, é um direito do cidadão, né? Você não está prestando um assistencialismo ali, é um direito. Isso daí você tem que converter toda a arrecadação em benefício de primeira para o cidadão. Então eu falo que na questão de empregos aí, nós já falamos, né, com alguns empresários, até com um banco, para fomentar alguma coisa para a região de Santo André. Trazer até para o funcionário público
né? Algum tipo de crédito, linha de crédito, porque às vezes o cara ganha um salário mínimo, ele mal se consegue o sustento, pagar todas as contas com o que recebe. Da forma que a gente já conversou e pensa em fazer, né? Você pode criar linhas de crédito para quem ganha até determinado valor, até 2.000, até 1.500 e acima disso também, com uma linha de crédito para descontar na folha de pagamento da pessoa. Você pode dar uma carência aí de 90 ou 120 dias, né? E assim ela começa a ter um fôlego, consegue dar entrada num carro ou comprar um carro, né? Alguma coisa dentro daquele valor de crédito, daquela linha de crédito, você consegue ajudar essas pessoas. E eu estou caminhando nas conversas que tivemos aí antes até de eu ser aí um pré-candidato, eu já vinha falando com muitos empresários de algumas ideias, né? Participei de alguns grupos também e a gente pretende implantar muita coisa, muita novidade boa para a população de Santo André. E você, como um cidadão de Santo André, eu queria saber o que você sonha em relação à cidade de Santo André. Quando eu digo sonha, eu sei que você é uma pessoa muito pé no chão. Eu digo sonha, se eu tenho um sonho, eu gostaria que a cidade de Santo André fosse assim ou fosse dessa forma. Você tem esse sonho? Revela para nós aí, que a gente quer saber. Olha, o meu maior sonho é ter uma cidade com segurança, para eu continuar passear de bicicleta com a minha filha, ir até o Paço Municipal, lá no estacionamento, andar de bicicleta, poder andar com a minha esposa de mãos dadas até o clube, andar, respirar um ar puro aí, passear com o cachorrinho que eu tenho, que eu gosto também muito de cachorro, de animais no geral. Meu maior sonho é que as pessoas consigam trabalhar próximos às suas casas, né, para ter mais tempo com a família, para poder gastar aquilo que ganha de uma forma prazerosa também, e não só você ter que gastar com conta para não te sobrar nada, né? Então meu sonho é tudo isso, é ter uma cidade melhor para se viver, né, como era há 50 anos atrás. Eu estou colocando muito para trás porque eu lembro dela até meus 20 anos de idade, eu lembro dela de forma positiva. Dali para frente, eu vejo que a cidade ela estagnou, ela ficou sem desenvolver, né? No meu modo de ver, o desenvolvimento não é só a pessoa fazer 3 centímetros de concreto perto de campanha eleitoral, não é dar uma repintada num parque público, ou então fazer com toda a arrecadação que tem, uma creche, ou sei lá, algumas outras maquiagens que andaram fazendo, né? Dá para fazer muito mais pela cidade, muito mais. Se você não pensar em favorecimentos e não pensar em si, você consegue fazer muita coisa, bastante coisa. Então meu sonho é esse mesmo, é deixar um legado. Eu não quero que meu nome fique no quadro dos prefeitos, não. Eu, né, participando até do clube aí que eu fui diretor, em muitas obras que depois foram feitas aí como que se diz, quando você termina a obra, né, a inauguração. Eu inclusive não participava da inauguração, muitos me conhecem. Carlos, você não vai sair na foto para estar na revista do 1º de maio? Eu não preciso não, eu não vejo isso como, não me completa. O que me completa é eu entrar no clube. E agora, falando em macro, na cidade, é andar pela cidade e falar, eu consegui, com a ajuda da equipe, ajuda de todo mundo, uma cidade melhor, uma cidade segura, uma cidade que a turma está trabalhando, está gastando, está ganhando dinheiro. É isso que eu sonho para o futuro aí. Esse é o programa Conexão Ômega, na Blue World TV. Nós estamos aqui com a pessoa de Karl Steinhauser, né? É um nome difícil, né? Complicado, né? Mas ele é uma pessoa maravilhosa, está conosco aqui hoje e nós estamos sabendo um pouquinho mais dele. Ele que é pré-candidato a prefeito da cidade de Santo André. Nosso Brasil vive um momento delicado, onde alguns querem mudança já
e outros atrapalham, você falou até isso lá do Bolsonaro no começo, para que essas mudanças aconteçam. Com o novo governo Bolsonaro, o que você acha que pode ainda mudar no nosso país? Bom, com relação ao Bolsonaro, o que pode mudar é a economia, que é o que mais a gente sente no dia a dia, né? Quando a gente quer comprar as coisas e não consegue, às vezes o país é imenso em agropecuária, né? Imenso de agricultura aí, e tem muita coisa bacana que o Brasil exporta. Eu vejo o nosso governo tentando fazer as coisas para a população que votou nele, né? Que confiou nele, que está com ele, apesar de muitos não concordarem. Se eu não acreditar numa pessoa que esteve na política e não se corrompeu no tempo que ela esteve e agora ainda continua com forças de ir contra todo esse sistema corrupto que aí está, eu não estaria tentando ser político também, né? Eu não sou profissional de carreira, eu sou um cidadão comum, um trabalhador comum, e o que eu quero é fazer gestão na cidade de uma forma diferente e eficaz. E tomando a sua pergunta que fala de Brasil como um todo, né? Eu acho que cada um tem que desempenhar seu papel. Eu dentro do município, o governador no estado de São Paulo, os outros governadores também e prefeitos, né? Cada um fazer seu papel para melhorar o seu local, né? A sua cidade, o seu estado, e assim, no geral, o presidente consegue colocar em prática tudo que ele almeja, tudo que ele traçou aí de plano de governo dele, né? Falando um pouquinho agora em eleições municipais, na última eleição que nós tivemos, eu vou falar de São Bernardo, porque eu sou morador de São Bernardo e voto em São Bernardo. Mas nós tivemos aí cerca de 150 mil eleitores que não votaram, não compareceram, não foram, votaram em branco ou não votaram. Na verdade, essas 150 mil pessoas não apareceram. Você acha que, depois do que aconteceu com a última eleição, com a nova gestão que vem aí do governo federal, com essa queda da corrupção igual está acontecendo todos os dias no nosso país, né? Você acha que agora o eleitor, ele vai ser mais presente? Ele vai votar dessa vez? Esse número de 150 mil, que é assustador, de pessoas que não foram às urnas, é muito grande aqui na cidade de São Bernardo, né? Você acha que dessa vez vai ser diferente? O eleitor está mais acreditado agora, ele está mais confiante nos políticos que estão vindo, né? Roupagem nova. Você acha que agora eles irão às urnas? Luiz, eu gostaria de ser mais otimista, mas na nossa realidade, o que eu acompanho, eu converso, eu tenho um filho de 19 anos, né? E converso com os amigos dele também, muitos jovens aí que eu andei conversando. O pessoal, não só o jovem, mas muitas pessoas já estão cansados da política, né? Porque teve vários exemplos negativos aí e todo dia você ouve no noticiário política e só negativa, né? Você não tem nada que fale bem. Então, assim, eu fico preocupado com esses jovens, né? Porque é eles que vão dar continuidade aos nossos feitos, né? Mas o jovem, eu diria assim, para o jovem participar mais, né? De que forma? Tentar ir de forma particular mesmo, conhecer o perfil do candidato, dar uma analisada. Hoje você com a mídia social que você tem fácil e a internet, você consegue ir atrás, saber um pouquinho, pesquisar a vida, pesquisar até a parte se o candidato tem processos, tem problemas com justiça, faz uma varredura, né? E tenta pegar algumas informações do candidato. Não vai pelo partido, não. O partido, o estatuto de partido, ou então a ideologia de partido, isso daí não é
eu diria que não é uma forma do candidato pesquisar, né? Porque muitos que se posicionaram aí com ideais mudaram, em cima da hora mudaram, né? Foram para partidos diferentes, se coligaram com coisas aí com partidos que estão envolvidos em escândalos. Então eu diria que para o jovem eu não vejo, eu sou sincero para você, eu gostaria de ver com mais otimismo a política, né, daqui para frente. Você falou aí de um número de 150 mil em São Bernardo. Em Santo André, na última eleição, mais de 100 mil não votaram também em Santo André, né? Então, é preocupante isso daí. Agora, eu espero que nós também, que eu consiga chegar em alguns lares aí para despertar algum interesse desses jovens para poder fazer uma avaliação, né? Conhecer um pouco quem está conosco e dar uma olhada no meu histórico de vida, né? A gente tem uma família tradicional na cidade, né? Isso conta bastante porque isso dá uma certa credibilidade, né, para as pessoas que nos conhecem. Então eu diria para o jovem tentar ser um pouco mais atuante, né? Um pouco mais, se informar um pouco mais, porque o futuro pertence a eles, né? Tudo que a gente cometer agora, ou eles não acompanharem nesse momento, vai ser um preço a ser pago no futuro. Então eu diria para eles aí que a minha perspectiva, eu tenho que ser otimista sim, realista, mas eu dentro daquilo que a gente acompanha e obtém de informações, não está muito satisfatório, né? Deveria ser diferente. Eu queria que você, como pai de 3 filhos que se você pudesse aconselhar nossos jovens, já que você falou tanto dos jovens, né? Mas eu queria que você fosse um conselho de pai, do homem e não do político, né? Mas do homem Cal, como pai. Que conselho você daria para os nossos jovens que estão nos assistindo? Eu daria aquilo que eu falei há pouco, só que de uma forma diferente. Pesquisem mais os seus candidatos, né? Tentem ver o convívio, as pessoas de convívio dela, se são pessoas bacanas também, porque diga com quem andas que eu direi quem és, né? Então procure saber quem é o meio, aonde ele convive e é isso, e participe e vote, né? Não adianta você ficar isento também e deixar aí a política velha fazer da forma que vem fazendo, né? Todos esses conchavos aí da forma que estão sendo feitas. A gente tem que mudar isso, e isso quem vai mudar é o telespectador, são vocês, são os jovens, são os cidadãos de Santo André, né? E se informem mais, não deixa isso passar, não. Eu sei que a política está de uma forma cansativa, né? Nós não temos assim bons exemplos, mas vamos buscar informações e tentar de alguma forma participar, cobrar do candidato e ficar no dia a dia cobrando. Aproveite as mídias sociais para isso, para obter informações e para cobrar os seus candidatos. Tem candidato aí que só tem discurso pronto em live, né? E não responde a uma pergunta que vocês fazem para ele na internet, e nem depois, tá? Cuidado com esses candidatos aí. Bom, nós praticamente chegamos ao final dessa entrevista, esse bate-papo. Tem uma pergunta que não está na pauta, mas eu quero fazer para você, porque eu já descobri que você fez Fundação das Artes, que você gosta de tocar um violão, não é? Eu também gosto. E nós temos aqui o Cal, que ele é pré-candidato a prefeito de Santo André, e como eu falei, que estudou na Fundação das Artes e que toca violão. A pergunta que agora os músicos querem saber: Cal, e a cultura de Santo André? Se caso der tudo certo para você,
e você se tornar prefeito de Santo André, a cultura de Santo André, você vai trabalhar por ela? Vai trabalhar pela gente? Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida, eu gosto muito, né, de música, de arte, né? Desde pequeno eu tenho uma veia artística aí no sangue, né? E logicamente nós vamos deixar bem feito essa pasta também, né? Com carinho, tratar com carinho. A gente fala que não precisa gastar muito, né, na cultura, mas tem que se colocar também investimento nessa área, que é muito importante, né? Podem contar comigo aí, se eu for vencedor aí da Prefeitura de Santo André, podem me cobrar em todo lugar. Vai ter cultura, vai ter muita música, muita arte, muita coisa legal aí para o munícipe sair de casa para aproveitar. Bem, nós chegamos ao final, eu quero fazer um bate-volta com você, eu te pergunto e você responde numa, tá bom? Calma, então vamos lá, é um bate-volta, hein? Uma conquista. A conquista foi minha independência financeira, né? Foi uma conquista. Um prazer. Prazer é snooker. Oh, uma vontade. Ganhar no snooker. Uma vontade é ganhar a Prefeitura de Santo André, a eleição. Uma certeza. Uma certeza é estar com a família. É família. Um amor. Amor a Deus. E a fé, ele já respondeu antes, né? Desculpa. Bem, nós recebemos aqui no programa Conexão Ômega, na Blue World TV, nessa tarde, nosso querido amigo Karl Steinhauser, não é? Ele que é pré-candidato a prefeito da cidade de Santo André. E eu quero deixar com ele aqui esse momento para as considerações finais dele. Fique à vontade. Ok. Obrigado, né? Eu tenho que agradecer aí ao seu convite. Muito obrigado por estar aqui. Foi muito bacana o nosso bate-papo. E a vocês, estou à disposição, pré-campanha, na campanha e depois de campanha. Querendo conversar, querendo ter propostas, participar de alguma forma conosco, é só nos procurar, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, todos tenham uma boa tarde, todos os telespectadores. Obrigado. O nosso muito obrigado a todos, muito obrigado, Karl, e até mais na próxima entrevista aqui no Conexão Ômega, na Blue World TV. Até mais.